Bem-vindos ao canal do professor Alisson Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Precisamos exercitar nossa escrita. Podemos exercitar nossa escrita de várias formas. Existem diferentes tipos textuais e gêneros que apresentam esses tipos textuais. Nós temos o tipo textual narrativo, que é aquele onde a gente narra uma determinada história, como um conto, uma crônica, um romance, uma notícia, uma biografia, uma autobiografia. Temos também a descrição, como o cardápio, um relato descritivo ou uma reportagem. O expositivo, iremos expor alguma ideia, como um texto didático, uma palestra, uma reportagem. Temos também o argumentativo, a exemplo da carta aberta, uma tese, um artigo científico. E também o texto injutivo, como um manual de instrução, seja ele uma propaganda, uma receita, que dê uma instrução a quem irá ler o referido texto. Vamos começar falando do gênero textual aventura. As histórias de aventura são empolgantes e cativam o leitor pela ação dos personagens. Passar por terras desconhecidas e encontrar tesouros, por exemplo, são tipos de aventura. Bilhete. O bilhete tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. A linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. Por exemplo, filho, não esquece de comprar o pão. Assinado, mamãe. Carta. A carta envolve um remetente e um destinatário. O remetente é aquele que envia a carta e o destinatário é aquele que recebe. Costuma-se colocar local e data. E no texto, o remetente vai escrever aquilo que sente, como uma carta de amor. Depois é só enviar pelos correios. Hoje em dia, diante da modernidade, a internet, é muito mais fácil você mandar um e-mail. A praticidade é uma grande vantagem deste gênero textual. Biografia. A biografia é a história de vida de uma pessoa ou de várias pessoas. Ela costuma revelar histórias e momentos marcantes dessa pessoa. Crônica. A crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Bula de remédio. A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Traz composição, contraindicações, dosagem. Diário. Quem nunca teve um diário? No diário a gente escreve coisas do nosso cotidiano. Você escreve: hoje eu saí para passear, hoje eu fui tomar um sorvete. Então, você coloca os seus segredos mais íntimos nele. Conto de fadas. O conto de fada é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Fábulas. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao fim, e geralmente os personagens são animais. Mistérios. O mistério traz uma história com elementos de suspense e costuma trazer a solução do principal enigma da trama no final da história. Terror. Histórias de terror costumam apresentar personagens assustadores e contar situações que provocam medo no leitor. Ficção científica. História que traz elementos que não existem na realidade, como robô. Geralmente envolve tecnologia, ciência e outros planetas. Entrevista. A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada, obtendo informações através do diálogo de uma pergunta. Por falar em informações, o tipo de texto informativo é aquele que tem como principal função informar sobre acontecimentos, pessoas, lugares, entre outros. Receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Por exemplo, nós temos ao lado o bolo de milho. Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, meia xícara de açúcar, 1 xícara de flocos de milho, 1 caixinha de milho e 1 colher de fermento. Daí é só colocar o forno e voilá, teremos um bolo delicioso. Lenda. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Mito. O mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares.
Geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. Nesta imagem nós podemos observar a lenda do boto, da Iara, a mula sem cabeça, o saci pererê, a curupira, dentre outros. Poesia. Vamos ler o exemplo ao lado. A minha família, de Pedro Bandeira. Eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Agora outro exemplo. Poesia Minha Escola, de Jane Mirene. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu, dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? A poesia é um tipo de texto que traz um formato diferente. Composto de estrofes e versos, ele costuma ter um ritmo de leitura musicada, pode ter rimas e expressar os sentimentos do autor. Para entendermos sobre versos e estrofes, vamos ler esta outra poesia intitulada Passeio na Feira, de Wayne Dark Sintra. Hoje é domingo, vou passear. A vovó quer ir à feira e ela quer me levar. A barraca do pastel está lotada. Ganho pastel de chocolate se ficar bem educada. Como nós podemos ver, cada linha é um verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. Essa poesia tem 2 estrofes e 7 versos. Então, galera, sem mais delongas, vamos produzir. Que tal você escolher uma desses gêneros textuais e produzir em seu caderno? Vai ficar muito legal. Nós vamos participar também da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa com o tema O Lugar Onde Vivo. Eu gostaria que vocês escrevessem uma poesia falando sobre o lugar onde vocês vivem. Peguem esta poesia, escrevam no papel, tirem uma foto ou grave um vídeo mostrando sua poesia e envie para o seu professor. Pode ser para mim, pode ser para a professora Leide, Socorro, Alessandra. Eu vou aguardar, hein, galera? Não esqueçam de deixar sua curtida, se inscrever no canal para poder acompanhar todos os vídeos aqui comigo, professor Alisson Carvalho. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau!